satisfação que iniciamos a retrospectiva dos 10 anos de história do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, GEPS, fundado pelo professor Dr. Altair Alberto Fávero e em parceria com a professora doutora Karina Tonieto, o grupo acumula uma vasta produção bibliográfica e qualificada para pensar a educação. Assim, para este momento, convidamos o professor doutor Altair Alberto Fávero e a professora doutora Karina Tonieto, que abordarão em sua fala como surgiu o GEPS, bem como os participantes do grupo e questões referentes à primeira obra publicada. Desde já, agradecemos a todos que nos acompanham e destacamos a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo. Estamos comemorando os 10 anos de história do GEPS e em que momento surgiu a necessidade de iniciar um grupo de pesquisa que discute a educação superior e as políticas educacionais. Olá, Chayane, olá, Carol, olá, Karina. Então, o grupo surgiu antes mesmo de ter os trabalhos no programa de pós-graduação em educação. Mas em 2010, tendo em vista meu ingresso em 2008 no programa de pós-graduação em educação na linha de políticas educacionais, nós transferimos o grupo que funcionava lá na filosofia para a educação. E achamos que era importante que pudéssemos ter encontros sistemáticos para discutir as temáticas não só das pesquisas dos orientandos, mas também dos projetos de pesquisa que eu desenvolvia enquanto pesquisador do programa e pesquisador dentro da linha de políticas. Então, a ideia do grupo foi ser... No início, o grupo era com poucos participantes, a Karina foi uma das parceiras de pesquisa desde o início, e fomos realizando, então, encontros sistemáticos e encontrando um jeito próprio de funcionar do próprio grupo. Então, nós encontrávamos, geralmente, uma das tardes, inicialmente, se não me engano, eram as quartas-feiras à tarde, depois passamos para sexta-feiras à tarde, e nesses encontros, então, nós fazíamos um cronograma de trabalho e desenvolvíamos a partir da proposta de estudo que estava sendo implementada naquele momento enquanto grupo de pesquisa. O GEPS-UPF está ligado ao GEPS Nacional, com sede na Unicamp, e ao Grupo Internacional de Estudos sobre Educação Superior, GIEPS. Além disso, o grupo possui vínculos internacionais com outras instituições e pesquisadores? Sim, então, quando você fala em pesquisa, não se fala em pesquisa... A pesquisa ela é também um ato solitário, é um ato de escrita, um ato de estudo, um ato de investigação sobre problemáticas. Mas, além disso, a pesquisa é um processo coletivo de investigação, né? Então, a ideia do grupo nasceu justamente dessa necessidade de podermos ter um espaço coletivo de socializar as dúvidas, socializar as preocupações, socializar as descobertas, socializar os entendimentos que fazíamos das temáticas investigadas. A CAPES, já desde o final dos anos 90, ela valorizava muito a ideia de pesquisas em rede, né? Então, nós tínhamos essa preocupação também, não só para atender a CAPES, mas se a ideia de pesquisa é uma ideia de comunidade de investigação, como muito bem nos dizia o Charles Peirce, e depois o Dewey e mesmo o Mate Lipman incorporou essa ideia da ideia de comunidade de investigação como sendo uma comunidade de pesquisadores, nós tentamos, então, nos associar a outros grupos de pesquisa que também trabalhavam nessa direção. E aí eu gostaria de mencionar duas pesquisadoras, que foram, assim, decisivas para essa abrangência de rede do GEPS. Uma que foi a professora Malu, mais conhecida como Malu, né, mas é Maria de Lourdes Pinto de Almeida, que é atualmente professora do PPG Edu da UNOESC, e por ela também eu tive a alegria de conhecer uma pesquisadora da Unicamp, que é a professora Elizabeth Monteiro, mais conhecida como professora Beth.
A Unicamp já tinha, desde os anos 80, o famoso GEPS, e por iniciativa da Unicamp, foi se constituindo, então, grupos de estudos sobre educação superior regionais. Então, lá em 2010, 2011, nós achamos que seria interessante se a UPF, no PPG Edu, pudéssemos ter um desses núcleos de estudo. E aí que surgiu, então, o GEPS da UPF, né? Em 2014, o GEPS nacional, que tem como sede a Unicamp, se transformou também num grupo internacional de estudos, né? Então, a partir de 2014, o grupo passou a ter um caráter internacional. E nós inauguramos, antes mesmo da pandemia, essa sistemática de encontros virtuais, porque como estavam envolvidos muitos países, a única forma da gente poder viabilizar o trabalho enquanto rede era através de reuniões virtuais. Então, desde 2015, 2016, nós tivemos reuniões sistemáticas, uma a cada 2 meses, desse grupo internacional de educação superior. Desse grupo participam, até hoje, universidades do Uruguai, universidades da Argentina, universidades do Chile, universidades da Venezuela, uma universidade da Colômbia, universidade do México, e, além disso, Portugal e Espanha. E várias instituições brasileiras, como a Federal de Santa Maria, a própria Unicamp, onde é a sede do GEPS, e algumas outras universidades que participam até hoje dessa pesquisa em rede, no qual o GEPS está associado. O grupo é aberto para todos que tiverem interesse? Atualmente, qual é o público que frequenta e participa do grupo? Oi, Chayane. Oi, Carol. Altair, um prazer estarmos aqui comemorando os 10 anos do GEPS e contando um pouquinho da sua história. O grupo é aberto para professores e estudantes, professores tanto da educação básica quanto da educação superior, e estudantes também da graduação, da pós-graduação, mestrandos e doutorandos. O grupo sempre buscou, né, essa integração entre os diversos níveis educacionais, e também sempre primou muito pela participação dos professores, por ser um grupo que discute de forma muito cuidadosa e muito criteriosa as questões ligadas diretamente à educação. Hoje o grupo é composto por estudantes de graduação e bolsista de iniciação científica. O grupo também é composto por professores da educação básica, que muito nos honram com a sua presença. É também composto por mestrandos, doutorandos e bolsistas do programa de pós-graduação em educação da UPF, e conta também com algumas instituições parceiras, como, por exemplo, a Universidade Federal da Fronteira Sul, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal Rio-Grandense e a Universidade do Oeste de Santa Catarina. Então, é um grupo bem heterogêneo quanto ao seu público, e sempre pensamos e primamos, né, por essa característica e pela heterogeneidade, por compreender que o grupo de pesquisa tem esse papel de fazer o diálogo e promover o diálogo entre esses diferentes sujeitos. Muito bem, muito obrigada. Em trabalho coletivo, estamos organizando a retrospectiva dos 10 anos do GEPS, a partir das obras produzidas. Comente como surgiu a ideia de estruturar em livro os estudos e pesquisas elaborados pelo grupo e como estão contribuindo para pensar a educação. Olha, a ideia de organizar as publicações do grupo em livros surgiu como uma estratégia para a divulgação e as produções do grupo, e também como forma de compartilhar essas pesquisas com a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral. Nós sempre consideramos que era muito importante para o grupo partilhar com os demais os seus estudos, e também submeter os seus próprios estudos à avaliação pelos pares. Desse modo, sempre primamos por nos envolver nessa discussão mais ampla a respeito das questões educacionais,
E também o grupo busca, né, compartilhar ideias e formas de compreender a educação e os processos educacionais, assim como a atuação de seus sujeitos. Por isso que nós consideramos que uma das grandes contribuições do grupo é oferecer ideias e possibilidades para pensar o aperfeiçoamento dos processos educativos. E também, ligado a isso, a importância de se discutir as implicações das políticas públicas educacionais, sempre primando, né, e projetando a construção de oportunidades educacionais justas, né, tanto para a educação superior quanto para a educação básica. Passaremos, então, agora, neste momento, a realizar algumas perguntas referente à obra Educar o Educador. O livro Educar o Educador propicia reflexões em relação à formação docente. Em que momento surgiu a ideia para a escrita dessa obra? Foi através de pesquisas? Houve alguma motivação específica? Olha, eu acho que é emocionante para mim e para o Altair, eu imagino que seja da mesma forma, relembrarmos o nascimento dessa obra, né? Era um momento bem especial na minha vida, né? Eu estava cursando o mestrado, e o Altair também estava iniciando essa longa e lindíssima trajetória no programa de pós-graduação. Então, o Altair era meu orientador. E em alguns momentos desses estudos, o GEPS éramos nós dois, né? E no grupo, nós discutíamos, então, questões, né, ligadas à formação de professores, as temáticas que constam na obra, e, ao mesmo tempo, essas temáticas eram abordadas nas disciplinas que eu estava cursando no mestrado e que o Altair também ministrava no mestrado. Então, nós tínhamos uma longa interlocução com esses temas e uma boa discussão. Então, em um desses momentos, nós pensamos em retomar os nossos estudos, organizá-los em forma de artigos e publicá-los. Quando nós terminamos de fazer a lista de quantos dos possíveis títulos, né, dos nossos textos, nós nos damos conta de que nós teríamos e poderíamos organizar um livro com essas temáticas para partilhar esses estudos. Então, foi assim que surgiu a ideia, pensando na publicação e também de tornar público aquilo que nós estudávamos com tanto afinco. Assim nasceu, então, o primeiro livro, né, Educar o Educador, e a partir de então, o grupo tem se organizado sistematicamente e tem publicado uma obra por ano, de modo a compartilhar com a comunidade acadêmica e com a comunidade em geral as produções do grupo. Muito bem. Na obra escrita, você contribuiu com o capítulo intitulado A Tensão entre Teoria e Prática na Formação Continuada de Professores. Essa tensão ocorre pois há um entendimento que a prática deve ser adquirida somente no cotidiano, quase que tornando-se uma técnica. Assim, perguntamos como você entende a tensão, como ela pode ser evitada, como esses pensamentos podem ser desconstruídos e qual a importância da teoria na formação de professores para a prática docente. Eu vou começar comentando um pouquinho sobre esse tema, depois eu vou passar para o Altair também das suas contribuições. Todo livro, Educar o Educador, ele partilha, como já comentei anteriormente, discussões que nós fazíamos em conjunto. Então, são ideias pensadas, gestadas e cuidadosamente elaboradas por nós dois. Então, essa questão da teoria e da prática, então, ela é uma discussão que vem de longa data, ela não é nova na área da educação, tem gerado muitos posicionamentos, alguns deles bem acirrados e alguns debates sobre essa tensão, mas nós compreendemos essa relação como uma relação que precisa ser equilibrada. E a partir disso nós temos uma expressão, né, que nós sempre usamos, que a teoria sem a prática é vazia,
e a prática sem a teoria é cega. Por que disso, né? Porque nós compreendemos que a teorização a respeito dos processos educativos, ela sempre consiste no processo de produção do conhecimento. Ou seja, toda vez que nós estamos teorizando sobre a educação, nós estamos construindo ou arquitetando uma compreensão ou conceitos que nos ajudam a entender os fenômenos ou aquilo que nos acontece enquanto seres humanos e também as nossas práticas educativas cotidianas. Por isso que a teoria, ela nos daria uma espécie de lentes, ou seja, conceitos e possibilidades de compreender aquilo que nos acontece. E, ao mesmo tempo, ela nos auxilia a pensar novos modos de ação e de intervenção na realidade. Por isso que a teoria é central para que tenhamos cada vez mais, e também que possamos pensar cada vez mais, novas possibilidades de ação ou novos modos de intervenção na realidade. Do outro lado, a prática é importantíssima também, porque ela é o nosso espaço do fazer, é o nosso espaço de experimentação, de transformação da realidade por meio de nossa ação. E ela revela também a nossa capacidade de realização enquanto seres de imaginação e de trabalho. Então, ela é sempre fundamental para a preservação e manutenção do desenvolvimento da vida. No entanto, a prática pode ser ingênua ou descuidada, ou ela pode ser crítica, criteriosa e criativa, né? Quando a gente pensa uma prática baseada na ingenuidade e uma prática descuidada, nós usamos a expressão de que ela é cega, porque não se sabe muito bem para onde ir, qualquer caminho serve, e qualquer coisa que seja feita, então ela é dita como satisfatória. Do contrário, se essa prática for pensada de um modo cuidadoso, crítico e criativo, as ações são escolhidas cuidadosamente, planejadas, avaliadas e executadas. Então, se tem um cuidado maior e uma avaliação mais criteriosa. Mas para que seja possível isso, né, é necessário um conhecimento mais alargado e de conceitos que ajudem a pensar essa prática e que ajudem a pensar além dela. Então, a partir dessas reflexões básicas, nós compreendemos que teoria e prática se retroalimentam. Então, uma depende da outra para que seja mais profícua, para que seja mais cuidadosa e também para que seja mais produtiva. E também, a partir dessa reflexão e da sua importância para a formação dos professores, ela se dá porque nós compreendemos que o professor, ele tem uma especificidade no exercício de sua profissão, que ele trabalha com pessoas, né, que ele trabalha com o outro, que ele trabalha com o desenvolvimento e a dignidade humana, e que, por isso, também a sua prática não pode ser ingênua, ela precisa estar abastecida da teoria e da prática para uma melhor execução. E também nós compreendemos que o papel do professor, ele não se resume a um executor de tarefas, né? Mas o professor é um pensador da educação e um mediador de possibilidades e de aprendizagem. Por isso, para que o professor cumpra essa dimensão tão importante da sua profissão, é que nós consideramos que é tão importante a compreensão teórica quanto a compreensão da prática. Só para acrescentar mais alguns elementos, além desses que a Karina colocou, esse capítulo dentro do livro é um capítulo bem importante, é um dos capítulos centrais, e ele está de parzinho com outro capítulo que está escrito também no livro, que é a relação entre conteúdo e método, né? Que são duas coisas que poderiam também ser compreendidas nessa dimensão. Sempre há muitos preconceitos com relação a isso, né? Existem os práticos que fazem juízos de valor sobre a teoria, dizendo que muitas vezes
a formação de professores é uma formação muito teórica, que aquilo que se faz na universidade é muito teórico, que não tem aplicação prática e assim por diante, né? E, de outro lado, às vezes, quem está imerso em pesquisas teóricas olham para os práticos e também olha para os práticos com preconceito, dizendo simplesmente que aquilo que se faz lá na escola é muitas vezes apenas um fazer sem que esse fazer seja suficientemente refletido, pensado e assim por diante. Por isso que no capítulo que a Karina expôs muito bem, a gente pensa essa relação de mão dupla entre teoria e prática, né? E essa metáfora, né, de que a teoria sem a prática ela fica vazia, né, e a prática sem uma teoria ela fica cega, ela nos ajuda a compreender também essa relação entre, por exemplo, a universidade e a escola, né? E eu penso que essa relação ela pode ser uma relação muito bem sucedida. Tem um outro texto que está num dos outros livros das produções do GEPES, e que a gente pode falar num outro momento, que é o divórcio mal resolvido entre o professor prático, né, o professor que se ancora principalmente nas aulas, e o pesquisador que às vezes também se afasta na prática, né? Por que um divórcio mal resolvido? Porque não há problema que, às vezes, haja uma certa separação, mas que essa separação seja uma separação bem ajustada. E o divórcio mal resolvido é quando há essa separação e não há mais diálogo entre o casal separado, por assim dizer. Mas outro elemento importante que poderia também ser sublinhado e que aparece nesse capítulo é de que não existe formação de professores sem uma boa formação teórica. Podemos pintar, podemos fazer 1000 discursos, mas não existe a formação de um bom professor sem que ele tenha uma fortaleza muito grande na dimensão teórica da sua preparação. E quando se fala em formação teórica, eu vou direto ao vocábulo do que significa teoria. A palavra teoria, se nós buscarmos lá a origem da palavra teoria, nós vamos buscar lá na matriz grega, e a palavra teoria vem do radical theos, que significa ver. Então, o que significa ver os problemas educacionais? Então, quando se diz assim, é necessário que se teorize sobre a prática. O que é teorizar sobre a prática? É ver os problemas educacionais com outros olhos, que quem às vezes está no chão da escola não consegue perceber. Então, os grupos de estudo, os grupos de pesquisa se tornam extremamente importantes. Eu vejo com bons olhos, por exemplo, e por isso que, inclusive, os 8 capítulos que compõem o livro, a gente tem a preocupação com a formação continuada dos professores. Hoje, talvez, um dos maiores desafios das secretarias municipais, das escolas, da educação básica, mas também do ensino superior, é como criar processos de formação continuada. E quando falo processos de formação continuada, é isso, né? É poder ter grupos de estudo que consigam olhar para a prática, consigam identificar os problemas da prática e poder teorizar sobre eles, né? Então, não vai ser trazendo um palestrante que, às vezes, vem e faz uma promessa falaciosa de que se resolve os problemas da escola fazendo isso ou aquilo, quando, às vezes, ele nem sequer conhece a realidade da escola. Mas é conseguindo trazer os problemas da escola para o grupo de estudo para serem pensados coletivamente e pensados à luz de teorias que nos ajudam a enxergar os problemas de forma diferente. É um pouco, né, nesse sentido que se localiza tanto esse capítulo, né, que a Karina colocou muito bem, quanto o capítulo da relação entre conteúdo e método. Certo. Pensando então no escrito do livro e considerando as mudanças, né, que vem acontecendo, qual a importância do professor reflexivo? Então, esse também foi uma temática que a gente discutiu longamente, né? Salvo engano, a gente começou essa discussão na disciplina de estágio docência, né? E depois acabamos então produzindo um capítulo do livro, né?
Na ocasião, nós estamos falando aí em 2009, 2010, o livro foi publicado em 2010, tanto eu quanto a Karina, nós tomamos contato com vários escritos, principalmente do Donald Schoens, né, que é um educador norte-americano, que produziu um conjunto de obras nessa direção. E o Donald Schoen, ele se inspirou em John Dewey para escrever até esse conceito de professor reflexivo, né? Então, nós achamos que seria uma temática importante de ser abordado no livro, porque essa tradição de pesquisa que faz uma espécie de retorno a John Dewey, né, que vai ser outra obra que depois o NUEP vai produzir, inclusive no ano seguinte a essa obra, teve toda uma inspiração, inclusive, de grupos de pesquisa em Portugal, em grupos de pesquisa na Espanha. Nós tivemos em Portugal, por exemplo, a Isabela Larcão, que escreve, inclusive, vários artigos e vários livros sobre essa temática. Nós tivemos o próprio Antônio Novo, que na época coordenou um grupo de pesquisa e que saíram várias publicações e que inspiraram muitos grupos de pesquisa, inclusive o GEPES leu os textos do Antônio Nova, que depois, inclusive, esteve na UPF, enfim. Então, nós continuamos achando que esse conceito de professor reflexivo é altamente potente para, inclusive, fazer isso que nós acabamos de falar, fazer essa relação entre teoria e prática, né? O que significa o professor reflexivo, né? É o professor que consegue olhar para a sua prática a partir de um outro olhar, né? Porque a própria ideia de reflexão, ela tem essa conotação. O que é refletir se não dobrar-se sobre, né? A reflexão vem de espelho, né? É você jogar tua prática no espelho e poder agora pensar sobre isso, né? Pensar sobre as dificuldades, os problemas, as aprendizagens que vão acontecendo no percurso escolar. Então, a ideia de professor reflexivo veio um pouco dessa ideia de conseguir encontrar uma ferramenta, uma metodologia, um modo de se fazer formação continuada de professores, que de fato levem o professor não simplesmente a fazer a sua prática de forma ingênua, mas que ele consiga pensar sobre a sua própria prática. Não sei se a Karina quiser também complementar. Certo. Um dos capítulos do livro trata sobre a relação entre universidade, formação docente e escola pública. De que forma poderia ser pensada essa relação? Quando nós escrevemos esse texto, nós tínhamos acabado de ler um livro do Boaventura de Souza Santos, que foi um livro que também ocupou várias sessões do nosso grupo de estudo no GEPES, que na época estava sendo o embrião do GEPES, né? E o título do livro foi, inclusive, um texto que o Boaventura de Souza Santos escreveu especificamente para a realidade brasileira. Em 2004, o Boaventura foi convidado para fazer uma conferência sobre um grande evento que aconteceu em Brasília, sobre a reforma universitária, né? E ele escreveu esse texto, que depois saiu em forma de livro. O título do livro é A Universidade no Século XXI. E uma das partes do livro fala justamente sobre a necessidade da educação superior ter uma relação direta com a educação básica. E a gente achou muito inspirador as ideias do Boaventura de Souza Santos, porque a grande crítica que às vezes se faz é justamente isso, né? Uma universidade que às vezes se afasta da educação básica e vice-versa, né? Aquilo que eu falava há pouco do divórcio, ele não é uma coisa que acontece só lá em Portugal ou na Espanha, ele acontece aqui no Brasil, acontece em Passo Fundo muitas vezes, né? Então, o capítulo visava justamente a gente traçar algumas reflexões, algumas teorizações sobre como é que se pode pensar essa relação de mão dupla entre universidade e educação básica, né? Isso que nós estamos muito dispostos agora a fazer com a Secretaria Municipal de Passo Fundo, né, de pensar trilhas formativas entre o PPG Edu
e os professores da educação básica, no sentido que todos ganham com essa parceria. Por quê? Porque a universidade, ela se renova na medida que ela consegue transformar em objeto de estudo aquelas problemáticas que surgem no chão da escola. E a escola básica, os professores da escola básica também se renovam porque eles passam a adquirir outras ferramentas que talvez lá na sua formação inicial, ou às vezes naqueles cursos de especialização apressados, que muitas vezes acontecem, não são suficientes para eles se apropriarem de determinadas ferramentas de pesquisa que podem fazer uma enorme diferença na forma como eles atuam na escola. Então, me parece que aqui está se abrindo um horizonte de grupos de pesquisa que não precisam necessariamente acontecer somente lá na universidade. Eles podem acontecer nessa relação entre a universidade e a educação básica, a universidade e as secretarias municipais, o PPG Edu e a Secretaria Municipal de Passo Fundo e outras secretarias que se interessem em fazer. Talvez um dos poucos saldos positivos, se é possível falar em saldo positivo da pandemia, seja justamente essa possibilidade de nós criarmos redes de trabalho que aproximem a pós-graduação, por exemplo, da educação básica. E que, assim como já tem alguns que estão fazendo esse movimento, que em breve os cursos de pós-graduação possam ter vários professores de educação básica fazendo seu mestrado, que é isso que vai provocar uma verdadeira transformação na educação básica. Eu me recordo que, uns 8, 10 anos atrás, eu li uma reportagem mostrando quais que eram as escolas que haviam sido as que ocuparam as primeiras posições no Enem. E, por incrível que pareça, as escolas que ficaram campeões naquele ano no Enem eram 2 escolas do Rio de Janeiro. Uma era uma escola particular, mantida pelos jesuítas, etc, etc, etc. Mas a segunda escola era uma escola pública. E o que tinha de diferente nessa escola pública? E aí a reportagem falava das várias coisas que proporcionavam essa diferença da escola pública. Mas uma delas que me chamou a atenção era de que 60% dos seus professores tinham mestrado e doutorado. Então, significa que se hoje a escola pública pudesse ter mestres e doutores atuando lá na escola pública, ela ganha em qualidade. Ela não ganha em qualidade porque se faz grandes discursos, ou porque se enche de coisas inovadoras, que muitas vezes acabam sendo a mesmice que acontece em qualquer outro lugar. Mas quando você tem um professor pesquisador que está aí na linha de frente, que começa a compreender certas coisas que às vezes causam até desespero em professores, certos problemas de aprendizagem, certos problemas que se encontram lá na educação básica, mas agora, à luz de uma pesquisa, se modificam completamente a forma como o professor compreende o seu trabalho de professor. Certo. Temos mais uma questão, 2 questões ainda, né? Então, por que a diversidade cultural, articulada com o currículo, não pode ser esquecida no processo de formação continuada de professores? Antes de abordar essa temática, eu gostaria de fazer um comentário a respeito da brilhante resposta, né, do Altair para outra questão, que seria o seguinte, né? Essa relação entre a universidade e a escola, ela pode se dar de várias maneiras, né? Pode utilizar diferentes canais para que aconteça essa relação. Uma delas, o Altair comentou muito bem, né? Que é a importância dos professores da educação básica terem acesso e terem a oportunidade de fazer os seus cursos, né? De mestrado, de doutorado, ou também de especialização. Acho que esse é um caminho. O outro caminho que eu vejo também muito promissor é o envolvimento dos professores em conjunto da educação básica e da educação superior nos grupos de pesquisa, né? Por isso que nós ressaltamos muito e fizemos muita questão no nosso grupo de convidar professores da educação básica, e a presença deles nos alegra muito e enriquece muito as nossas discussões. Então, esse também é um espaço de pertencimento
do professor da educação básica à universidade e da universidade também na escola. E o outro deles são as parcerias possíveis para a realização de projetos de pesquisa. Acho que esse também é um canal importantíssimo que permite e aproxima essa relação e também retroalimenta tanto a pesquisa quanto a prática cotidiana da escola. Por isso, nós também temos investido e temos desenhado alguns projetos de pesquisa que prevêem essa relação direta com a escola e a interlocução direta com esses sujeitos que estão na escola e fazem a nossa educação pública de qualidade cotidianamente. Então, vejam que eu citei apenas 3 canais ou 3 possibilidades de termos essa relação. E uma outra também que eu acho importantíssima e acho lindíssima e muito me emociona é quando eu vejo professores da educação básica partilhando suas experiências por meio de seus escritos e de suas publicações. Acho que contar a experiência da escola, ela é linda e riquíssima quando contada pelo sujeito que está lá, que são os professores. Então, os professores que nos escutarem nesse momento estão convidados a participar do nosso grupo de pesquisa, a contar suas experiências, a fazer parte das nossas publicações. Sempre nos alegra, né, muito, eu já disse isso, mas repito, e também temos muita alegria que os professores participem do nosso grupo. Falando, então, da diversidade cultural, né, por que a diversidade cultural é importante ser tematizada na escola, né? Porque a escola é lugar de diversidade. A escola é espaço de vivência e de experimentação da diversidade. A escola, né, enquanto espaço público, espaço democrático, ela vive essa diversidade e, ao mesmo tempo, ela tem o dever de considerar essa diversidade em seus espaços e nas suas diversas instâncias, né? Por isso que a gente menciona no texto, né, e trata isso detalhadamente. O currículo escolar é um espaço muito, muito importante, né? Currículo escolar entendido como a previsão, né, ou a proposição de conteúdos a serem ensinados, mas também como um conjunto de práticas e de vivências que é promovido na escola, né? Existe uma longa discussão sobre o currículo formal e o currículo culto, né, que nós abordamos no nosso escrito, e que precisa ser levada em consideração para que a diversidade cultural, de fato, ela não seja apenas um discurso inclusivo, mas ela seja uma prática inclusiva, uma prática educativa também respeitosa. E nesse sentido é que nós consideramos que tanto a discussão sobre a diversidade cultural quanto a discussão sobre o currículo, elas são importantíssimas tanto na formação inicial quanto na formação continuada de professores, porque são os professores, né, como um dos protagonistas importantes do processo escolar, que percebe a diversidade cultural, também percebe a sua influência nos processos educativos, e é o professor também que, a partir dessas percepções e dessas compreensões, ele pode propor práticas pedagógicas que atendam as exigências da diversidade cultural e também explore de uma maneira criativa todas as possibilidades de se trabalhar com a diversidade e de se trabalhar com a inclusão na escola, pensando numa perspectiva de formação integral humana, né, cuidadosa, respeitosa e, acima de tudo, pensando a formação cidadã que acontece na escola, e a escola tem uma participação importantíssima nesse processo. Acho que está aí o desafio de tornar, de fato, essa pauta uma pauta importante e necessária dentro da escola, como também um elemento de formação. Se nós não soubermos lidar com a diversidade,
nós não vamos saber lidar com metade dos problemas que acontecem dentro da escola, porque a escola é, por definição hoje, até porque quando a gente trata a escola como algo público e como algo que possibilita aquilo que está na lei máxima de um país, que é a nossa Constituição, a escola como o lugar em que se oferta a educação como um direito e não apenas como um privilégio, nós temos que necessariamente compreender o que significa trabalhar uma escola que habita a diversidade. Excelente. Então, como última pergunta, temos a relação com a educação ambiental e a formação de professores. O que levou vocês a introduzirem um capítulo sobre a educação ambiental e a formação de professores? No livro, esse é o último capítulo, né? O capítulo 8 do livro é sobre isso, né? Quando Karina colocava no início como é que nasceu o livro, né? Como é que foi pensado o livro, nós achamos que não poderia ficar de fora isso, né? Porque muitas vezes a ideia da educação ambiental é relevada a uma área A, B ou C, né? Então a gente acha que a educação ambiental as professoras de biologia que tratam com isso, etc. E Karina e eu acreditávamos que era importante colocar esse capítulo dentro do livro, porque a educação ambiental, principalmente no cenário que nós estamos vivendo nos dias atuais, ela diz respeito a todos. Da mesma forma que a diversidade é algo que deve dizer respeito a todos que fazem parte da educação pública, a educação ambiental da mesma forma. E eu me lembro que na ocasião a gente tomou contato com um autor canadense, em que ele fala justamente sobre a educação ambiental no Canadá. O Canadá, que é considerado um país de primeiro mundo, um país extremamente avançado em termos de saúde, em termos de educação, em termos de justiça social e assim por diante. E esse livro desse canadense, que está citado, inclusive, no livro, porque ele serviu de inspiração para a gente escrever esse capítulo, ele vai dizer que a humanidade, né, no início desse século XXI, a humanidade está numa encruzilhada, né? Uma encruzilhada porque há muitos caminhos que podem ser seguidos, né? Mas ele desenha no seu capítulo dois possíveis caminhos e que podem dar consequências extremamente opostas, né? Um que ele chama de caminho tecnozoico e outro que ele chama de caminho ecozoico. Próprios nomes já mais ou menos dizem respeito a isso, né? E o caminho tecnozoico é o caminho que nós estamos andando, por assim dizer, né? É o caminho que a gente acha que a técnica por si só, né? A evolução econômica, o desenvolvimento econômico, os bens de consumo são suficientes para uma vida bem-sucedida, uma vida feliz e assim por diante. E ele diz, esse caminho é desastroso, por quê? Porque ele acaba destruindo a nossa casa. É como se você, no intuito de tirar o maior proveito da tua casa, você destruísse tua própria casa, né? E é um pouquinho o que está em curso hoje, né? Quando as pessoas estão realizando uma devastação dos recursos naturais não renováveis de forma irracional, de forma extremamente desastrosa, e que as futuras gerações irão justamente nos cobrar por isso. E o caminho ecozoico que os autores apontam é o caminho em que o ser humano ele procura realizar um processo de desenvolvimento que coloque a natureza junto com esse processo de desenvolvimento. Então, se trata, inclusive, do respeito à água, de respeito às florestas, de respeito à fauna, de respeito à flora, de modo geral, né? E isso significa aquilo que eles chamam de caminho ecozoico. E ele vai dizer, o futuro da humanidade depende dessa decisão. E isso passa necessariamente pela forma como estamos educando as novas gerações. Então, acho que, mesmo sendo um capítulo que foi escrito lá em 2009, 2010, o seu conteúdo é extremamente atual, né?
nesses dias eu estava relendo o capítulo e vejo assim que ele atualiza um debate que precisa ser feito na escola, que precisa ser feito na formação de professores, porque o que está em jogo é a nossa casa maior, que se chama Planeta Terra. Excelente. Vamos abrir agora, se o professor Altair ou a prof. Karina tiverem algum recadinho, de repente, para os professores da Secretaria de Educação de Passo Fundo e todos os outros, ou para o pessoal do GEPS, fiquem bem à vontade, tá? Bom, de minha parte, eu queria dizer que esse projeto que a gente está participando aí, nessa parceria com a Secretaria Municipal, essa iniciativa que o GEPS tomou de fazer uma espécie de memória dos 10 anos é uma coisa, assim, fantástica, porque a gente acaba revisitando esse percurso, que foi um percurso muito interessante, né? A Karina, agora, quando ela dizia que quando o GEPS nasceu, éramos em 2, né? E hoje somos mais de 30, né? Acho que, estendidamente, somos mais de 50 no grupo do GEPS, e certamente há um espaço aberto para todos aqueles que queiram se engajar. Então, os professores aí municipais que tenham interesse em se envolver com o GEPS, não existe tempo de entrada, né? O que importa é começar a participar e se envolver com o grupo. Então, vida longa ao GEPS, a gente sempre diz isso, né? Já estamos agora, já está saindo por esses dias o 11º livro do GEPS e já estamos organizando o livro para 2022. E certamente vai ser uma temática muito, muito próxima da educação básica. E parabéns aí a Chayane, a Carol, a Ana Paula e a Júlia, que também participam nos bastidores para tocar esse projeto. Eu gostaria de começar fazendo um agradecimento muito especial, né, e falando diretamente para os professores, né, agradecer em nome de todos aqueles, né, que são fruto da educação básica e da educação pública, né, que assim como eu e como tantos, né, teve uma presença a escola pública, né, os professores da educação básica também tiveram uma presença e uma importância muito grande na nossa trajetória de vida, né. Então, obrigada a todos os professores por ainda acreditarem e confiarem muito no trabalho que estão fazendo e dedicarem todos os seus esforços para a formação das futuras gerações. E o outro agradecimento vai para o GEPS, né? O GEPS faz parte da formação de várias gerações de professores e de pesquisadores. Então, agradecer ao GEPS, né, em nome do professor Altair, que colocou lá as primeiras inspirações, as primeiras ideias, começou todo esse projeto de GEPS, né? E vieram surgindo tantas pessoas posteriormente. Então, para que a gente possa continuar essa brilhante caminhada, né, com muito discernimento, com muito cuidado e também com muito carinho. Então seria isso, e muito obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho essa história. Nós que agradecemos, né, a Karina e o professor Altair, por esse momento tão rico, né, que engrandeceram, né, com muitas reflexões para a gente compreender um pouquinho, né, de como é o grupo de pesquisas do GEPS e também a partir dessas reflexões sobre a obra, né. Então, nosso muito obrigado de coração.